Maria, a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Mário Henrique, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Boa noite, eu sou Regiane Santos, muito obrigado por estarmos aqui hoje, né? Podendo passar aí mais uns minutinhos com vocês falando desse grande amor de Deus. Que são uns 15 minutinhos com Deus, na nossa livezinha Reflexão. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que tivemos assim uma live há pouco tempo, né, com a pastora Sueli, maravilhosa, foi assim, algo muito, muito legal mesmo. E vamos agora dizer o seguinte, pessoal, eu não tenho, como eu sempre disse, eu sou novo na religião que eu digo, de ter aceitado Cristo realmente como meu Salvador. E não tenho muito conhecimento bíblico, né? Então, existem algumas coisas hoje, por exemplo, em época de Páscoa, que eu gostaria que a Regiane, a Neguinha, falasse a respeito, né? E a gente vai dando assim um prosseguimento na situação. Sempre jogando. Então, assim, eu não quero falar nada assim sobre conceitos, sobre aquilo que as pessoas têm de costumes, né, de fazer nessa semana, porque cada pessoa age de acordo com aquilo que aprendeu, de acordo com aquilo que acredita, de acordo com a sua religião. Mas eu quero falar assim de algo que é universal, né? Que a gente às vezes pensa até que o Natal é o dia mais importante, mas se a gente pensar a Páscoa, né? A Sexta-feira Santa é o dia mais importante. Por quê? Porque foi nesse dia que Jesus disse aquela palavra, está consumado. E eu fui pesquisar, né, o que significa estar consumado. Significa estar completo, estar realizado, não pode ser alterado. Então, o que significa? Nesse dia foi quando Deus demonstrou o seu amor pela humanidade. Como está lá escrito na Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é ter essa vida eterna? É ter de novo a religação com Deus, com esse amor, né? E esse fato de ter nos ligado novamente a Deus nos salvou. E a gente também aprendeu na live de hoje da pastora Sueli o que significa essa palavra salvação, que eu também quero trazer para vocês. Que significa o quê? Libertar, curar, tornar inteiro, restaurar e preservar. Então, quando a gente fala Jesus salva, Jesus está te tornando inteiro, Ele está te restaurando, Ele está te curando, Ele está te libertando, está te preservando. Então, quando a gente entende isso, a gente recebe isso de uma forma muito agradável, muito feliz e muito agradecida a Deus por tão grande amor. Isso. Eu vou para assim, para a prática da situação, que diz o seguinte, a união das pessoas, não só, principalmente da família, não é? A Páscoa, quando comemorada com a família, com as pessoas. Eu digo o seguinte, nós estamos passando por uma situação, hoje no mundo inteiro, não é no Brasil, acho que o mundo inteiro está meio que louco, meio que virado às avessas, o que é certo vira errado, o que é errado vira certo, e sem entrar na política, no campo político, não estou nem dizendo no campo político, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, que as pessoas hoje, se você abre o celular hoje, se você abrir for para o Instagram, para o Facebook, para qualquer rede social, você vai perceber as brincadeiras que são feitas com religião, sabe? As gozações, as coisas assim, absurdas. Então, o respeito que eu digo para vocês que há 50 anos atrás, por exemplo, existia, não digo que teria que continuar dessa maneira, mas, veja bem, em proporções, que eu tocava na época, quando eu comecei a tocar, a quaresma, não existia baile. Na época da quaresma não existia baile. Semana Santa, o pessoal nem de casa saía. Era coisa assim, entendeu? De respeito realmente
aquela semana da Páscoa, aquele culto, por exemplo, da Sexta-feira Santa, do Sábado de Aleluia e tal. Resumindo, hoje não. Está certo que os tempos mudaram, as coisas estão mudando, mas eu acredito o seguinte, a crença não. Eu acredito muito que quando a gente se entrega a Deus, quando a gente se entrega realmente a Cristo, a gente vai buscar coisas muito mais profundas, coisas muito mais que satisfaçam o coração. E o que satisfaz o seu coração? É isso que eu me pergunto. O que satisfaz o seu coração hoje? Quais são as suas alegrias? Qual a alegria que você tem hoje? A não ser você deitar, acordar e dizer, puxa, mas estou tão vazio hoje, que é normal as pessoas falarem. É normal. Você encontrar uma pessoa, estou sentindo um vazio dentro de mim, estou sentindo em conversas com pessoas, né? E esse vazio é o vazio de Cristo, que Ele consegue preencher, que eu digo, que foi difícil para mim entender, para eu entender, né? Para eu entender isso daí, e fui buscar, sabe? O porquê, sabe, que eu via as pessoas felizes e tal, e eu dizia, pô, mas como assim? Aí eu entendi que parece que quanto mais a gente busca, mais a gente quer, mais a gente vai atrás, mais a gente procura, e assim é muito legal, é muito bom, sabe? Eu posso até dizer a vocês o seguinte, a gente, como qualquer outro casal, nós tínhamos situações, né, que tipo... normal, de casal, que não é isso, não é aquilo, as coisas. Pergunta a ela quanto mudou, quanto que a gente mudou, a nossa relação mudou depois dessa conversão, depois dessa situação toda, tá? E assim, e é muito legal, pessoal, sabe, é muito bom. Então, o que a gente tenta, que todos esses dias que a gente vê na livezinha de 15 minutos, sabe, que parece que assim, um assunto meio... Não, a gente vai começar daqui para frente, inclusive, trazer assuntos diários diferentes para vocês participarem também, que a gente tem dito, né? Participem, mandem no privado para a gente, né? Perguntas ou coisas parecidas, mas eu gostaria muito de começar assim, que nem hoje a gente vai finalizar com uma oração, mas também, a partir de amanhã, a gente... começar com uma grande oração, com uma oração forte e terminar com uma oração forte, para aqueles que estão realmente nos assistindo, nos ouvindo, sabe, sentirem o que é verdadeiro da gente, o que vem realmente do coração, o que a gente quer, o que a gente deseja para as pessoas que venham, sabe, com a gente, que entendam o que a gente está tentando passar, como a gente disse na primeira live. Nós não vamos solucionar os seus problemas, mas podemos apresentar quem vai solucionar, quem pode solucionar os seus problemas. É assim que a gente mais ou menos está querendo conduzir a situação. Isso que o Mário falou me fez lembrar de uma coisa. A gente tem costume de se medicar, né? Por conta própria. Então, quando você tá com uma dor, alguém fala assim pra você, toma tal remédio que é bom. Você vai lá, acredita naquilo que a pessoa tá falando e toma o remédio. Muitas vezes faz um efeito bom pra você. Quando a gente tá aqui falando do amor de Deus, a gente tá falando de algo bom que nos fez bem. E a gente quer que não tem contraindicação, mais importante. Isso é verdade. E a gente quer compartilhar disso para que ele tenha, para que faça o mesmo efeito que fez nas nossas vidas. Sim. Quando o Mário disse assim, pergunte para a Regiane, né, o quanto mudou, o quanto transformou, e realmente a gente percebe, eu comentei numa das lives assim, caiu um negócio no chão, antes se a gente reclamasse, brigasse ou ficasse bravo, hoje a gente fala, caiu. Simplesmente caiu, quebrou um copo, quebrou, né? E às vezes a gente está falando de algum assunto que a gente discorda, ele tem até o costume de falar assim, você tem toda a razão, neguinha, toda a razão. Então, assim, tipo assim, querendo dizer, né? Não vamos brigar. Tá sempre com a razão. Dá toda a razão. E isso, querendo ou não, é algo que vai tornando leve, né? O relacionamento. Por quê? Se ficar falando, não é assim, acaba brigando mesmo. Então, são essas transformações, essas mudanças que vão acontecendo naturalmente, né? Então, é isso que a gente quer mostrar de uma forma tão simples e tão mansa. Sim, que como que é esse poder que eu falei assim, o que é essa salvação? Tornar por inteiro o vazio que ele falou. Então, Jesus salva, ele te torna por inteiro. Ele restaura, então é isso que ele fez com a gente, ele restaurou a gente, né? Então a gente vai entendendo
que quando a gente está falando de salvação, tudo isso vai completado dentro da gente, né? A gente se torna por inteiro tudo que a palavra diz. E outra coisa também, né? Muito interessante. Não é a pessoa mudar, você não vai conseguir mudar de agora para daqui a pouco, sabe, repentinamente, tudo, você vai mudar a sua vida. Desculpe, mesmo porque você, com certeza, e com certeza que eu digo entre aspas, né? Mas o que vai acontecer é que em pouco tempo você vai falar, isso aí não é para mim não, é que normalmente acontece. Porque existe aquela situação que que o cidadão vai num culto, ou ouve alguém falar, ou principalmente no culto, e tal, levanta a mão, quem quer aceitar Jesus e tal, a pessoa levanta a mão e fala, vou lá, tô lá, tá, isso aqui e tal. De repente, daqui 15 dias não aparece mais na igreja, daqui 20 dias, não, isso aí não é para mim e tal. Por quê? Ele não parou para pensar, ele não parou. E o que acontece? Eu comecei a frequentar a igreja com ela, fiquei um ano quase frequentando, para depois me batizar e assim por diante e tal. E depois, mesmo de batizado, ainda fiquei meio... Mas só que o tempo foi o senhor da razão. E quando eu aceitei realmente, que eu falei, não, agora é. Foi completamente diferente, mas isso daí com uma consciência plena, sabe? De não ter volta, não ter, sabe, aquela coisa de não tem volta. É só eu e Deus, sabe, nessa situação. E Ele sabe. E Ele sabe do teu coração quando você fala real. Sabe? Então, às vezes a gente dá umas vaciladas e tal, porque, lógico, nós somos ser humano, normal. Entendeu? Então, você vai, às vezes, querer dar uma escorregada e tal, mas você fala, não, opa, peraí, não foi isso que eu combinei com ele, não foi isso que eu tratei com ele, entendeu? Então, é o seu trato com Deus, é o seu relacionamento com ele, sabe? A sua sinceridade com ele, sabe? Então, vou dar até uma coisa mais ou menos assim, que não tem muito a ver, mas é um paralelo, do que, vamos supor, a máfia italiana, eles, tipo assim, o cidadão traía a esposa, ele não pertencia mais, ele não conseguia, ele não era mais aceito dentro da sociedade deles, porque o que acontecia, ele traía a esposa, que é a pessoa mais próxima, que é a pessoa que ele tem mais confiança, imagina os outros, os sócios, os parceiros, não sei lá quem. Então é a mesma coisa. Foi uma coisa, um exemplo meio esdrúxulo, meio fora de propósito. Não, mas é mais ou menos. Só que a tua relação com Deus, não, Ele não vai te fazer nada, Ele não está nem aí, sabe? Tipo, não está nem aí que eu digo. Você vai aceitar ou não, você vai fazer ou não, você tem o livre-arbítrio de fazer ou deixar de fazer. Na vista dos outros, você ser uma pessoa, e na vista dele, quando você está sozinho, você ser outro, é o que mais acontece. Então, não. Você tem que ser, tanto na vista dos outros, como sozinho, ter a mesma postura, a mesma situação. Então, isso que faz a diferença. Em você também. Isso faz a diferença em você. Sabe? De você saber, não, eu sou justo comigo mesmo. Não é com os outros, comigo. Eu sou justo comigo mesmo. Aquele papo, sabe? Tipo, você é o que você sente. Vou mais longe. Quando você vai fazer algo que de repente não está dentro dos princípios dele, aí você fala, não, mas não tá, mas não é bem assim. Quando você falou não é bem assim, já não é o princípio dele, é o seu. Aí é o seu princípio. Aí, pera um pouquinho, então existe uma situação meio estranha aí. Porque se não é o princípio dele, é o seu, a religião você que está fazendo ela. Não foi ele que fez, não é ele que fez os mandamentos, você que está fazendo os mandamentos. É diferente. Então existem algumas situações que você pode sim ser realista, fazer as coisas, não que você tenha que ser uma pessoa fora dos propósitos, não. Você pode estar convivendo em sociedade, que é difícil você estar convivendo em sociedade e você também aceitar a palavra de Deus, sabe? Porque você não precisa de deixar de passar na catraca do metrô, que nem dos outros, entrar no barzinho para comprar um refrigerante ou coisa parecida. Não, porque agora eu estou na religião, então não vou entrar no bar. Não tem nada a ver. Você não vai comer um lanche na lanchonete porque você é da religião. Não tem nada a ver. Eu acho que você tem que ter a postura e tem que ter o conhecimento de que você não deve fazer as coisas erradas, é diferente. Sabe? Então, eu sempre digo, as pessoas não vão porque não querem sair daquela situação que ela está cômoda, tranquila. Não, vou lá, tomo uma, faço, aconteça e tal, isso aqui. Ele não quer largar disso aí.
porque tá cômodo para ele, como é que diz? Ele não quer sair daquela situação confortável que ele está, entendeu? E é mais ou menos assim. E eu digo para vocês, pode ter certeza, o começo é meio difícil, entre aspas, mas quando você sente o amor dele, o amor de Deus fazendo, trabalhando em você, trabalhando as coisas que você pede, que você faz, que você... Nossa, você fala, não é possível, sabe? É coisa assim absurda. E se torna natural, né? Você não faz esforço para ser assim, vai sendo natural. Eu É lembro o processo. que eu trabalhei num abrigo cuidando de moradores de rua, e quando eu parava para escutar aquelas pessoas, por mais natural que para mim a conversa estava sendo, eu não estava falando nada demais, aquelas pessoas viam alguma coisa diferente. Então, às vezes as pessoas vinham e falavam assim para mim: "Ô, tia, você..." Lá no abrigo elas chamam de tia, né? Falavam assim: "Tia, você é evangélica?" Daí eu falei assim: "Sou." Ela falou assim: "Eu sabia." E eu pensava assim: mas o que eu falei? Porque eu estava falando de assuntos comuns do dia a dia delas, né? Mas o que eu falei que mostrou aquilo? Então, às vezes a gente não sabe o que está falando, mas as pessoas estão vendo na gente alguma coisa diferente. Então, por isso que eu falo, é natural. Você começa a transbordar esse amor de Deus de forma natural. Então, isso é legal, porque daí você vê que as pessoas estão vendo em você e você não está se esforçando para ser alguém diferente, para mostrar uma coisa que não é. As pessoas veem uma coisa natural em você. Exatamente. Então, é muito legal isso. E aí a gente vê a relação, né? A relação que a gente tem com outras pessoas, né? Que, queira ou não, você vai mudando o seu comportamento, você vai mudando as atitudes, as suas reações, e as pessoas também vão percebendo, sabe? E é uma coisa confortável, porque você tem mansidão pra caramba, você tem que até... Mostrei para ela o vídeo ontem que eu comecei a dar risada. Por isso que eu estou dizendo que estão banalizando a situação. O cidadão carregando a cruz na rua, numa procissão e tal, e de repente ele sai dando chute em todo mundo, dando bica em todo mundo. Quer dizer, é uma coisa, sabe, sem propósito, sabe? A coisa ficou muito louca. Mas é o ser humano também, não estou julgando ele, entenda bem. É o ser humano, é um comportamento do ser humano que às vezes passa do limite, entendeu? E na posição que ele estava ali naquele momento, ele jamais deveria ter feito aquilo. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Então é isso que está banalizando muito a religião. É isso que está banalizando muito as coisas, sabe? Eu acredito assim, existem alguns segmentos da sociedade que não são católicos, não são evangélicos, não são coisa nenhuma. Quer dizer, são nada, são ateus. Mas ateus até os 5 também, até os 7, entendeu? E o que acontece, na verdade? Eles pegam e querem chamar a atenção de alguma maneira, de alguma forma, e eles entram na área religiosa, na área da religião, sabe? Do sagrado, e aí a coisa complica. E aí onde a coisa fica ruim, a coisa fica desagradável, sabe? Em todos os sentidos. Mas, enfim, paramos por aqui. Pedirei a ela fazer uma oração. Não quer fazer, não? Eu faço depois. Então, nós vamos terminar então a nossa live, né? Agradecendo a vocês por esse momento aí com a gente, esse tempinho, né? E desejando para que realmente amanhã, comemorando, né, a Sexta-feira Santa, vocês façam essa reflexão, né? Desse amor tão grande que Deus deixou para nós, dando o seu Filho para nos salvar. Para nos salvar, que significa nos libertar, nos curar, nos tornar por inteiro, nos restaurar e nos preservar. Senhor, que nós possamos refletir nesse amor, fazer uma reflexão sobre esse grande amor, Senhor Deus, que é o que o Senhor deixou para nós. Que possamos ter essa consciência, Senhor Deus, de saber fazer sempre o melhor, fazer com amor, fazer por gratidão a esse tão grande amor, Pai. Guarda as nossas vidas, continue nos restaurando, nos libertando, nos tornando inteiro, Pai. Eu quero te pedir e já quero também te agradecer, porque eu sei que o Senhor está fazendo isso nas vidas dessas pessoas que estão assistindo e compartilhando esses momentos com a gente. Muito obrigada, Pai. Amém, que assim seja e assim será em nome de Jesus. Senhor Deus, venho por esta oração pedir caridosamente que o Senhor
dê mansidão no coração das pessoas, que o Senhor dê sabedoria para que elas entendam o valor do seu amor, o porquê da sua morte. Isso é para que eles entendam que o Senhor vai sempre ser o grande Deus, o Senhor vai ser sempre o Salvador, e é buscar a Ti e ser salvo realmente, Senhor. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas que vão assistir a live, que já estão assistindo, que vão assistir a live. Que o Senhor derrame todas as bênçãos e muita saúde, Senhor, para que elas vivam em paz e tranquilidade. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Tchau.